Obrigada. Hoje é que dia? Hoje é dia 23/6. Gente, então, para começar a estudar sobre a distribuição das espécies na Terra, a gente tem que entender dois conceitos sobre elas. Primeiro, existem as espécies endêmicas e as espécies cosmopolitas, tá? As espécies endêmicas são aquelas que são encontradas somente em uma área específica, tá? Qual que é a pauta? Eu vou mandar daqui a pouco para vocês escrever, tá? Porque não tá abrindo o Word onde eu escrevo. É na apostila ou no céu? Apostila. Mas pode acompanhar só aqui pela tela, não precisa abrir ainda a apostila, tá? Eu vou só explicando aqui primeiramente. Então, as espécies endêmicas são aquelas espécies, tanto de animais quanto vegetais, que são encontradas somente numa área específica, tá? Então, elas são naturalmente encontradas, né, somente numa área específica. Por exemplo, o canguru. Tem canguru no Brasil? Não, é só lá nos Estados Unidos, eu acho. Não tem canguru no Brasil, não tem canguru nos Estados Unidos, não tem canguru na Austrália. Isso, na Austrália, isso. Da Austrália. Na Austrália, tá, gente? Então, eu confundi. Então, eu falei Austrália, professora. Hã? Eu falei Austrália. Sim, tá certo. Então, eles são endêmicos da Austrália. Deu para entender o que é uma espécie endêmica? Uhum. Ele é encontrado apenas em um local específico, tá? Agora, as espécies cosmopolitas são aquelas espécies onde são encontradas, as espécies são encontradas em vários locais diferentes, tá? Ao contrário das espécies endêmicas, tá? Por exemplo, o pardal. Hã? Que página, professora? Página 17. Eu estou na página 17, mas vocês podem acompanhar só pela tela, tá? Não precisa abrir ainda a apostila. Então, as espécies cosmopolitas são encontradas em várias regiões do mundo. Por exemplo, o pardal, que é essa ave da imagem aqui. Ele é encontrado, ele tem a origem no Oriente Médio, para vocês terem uma ideia, mas se espalhou aí na Europa, na Ásia, é encontrado aqui na América do Sul. Então, é uma espécie cosmopolita, ele pode ser encontrado em diversas regiões do planeta, tá? Então, entendemos então os dois conceitos de espécies de acordo com a sua distribuição, tá? Existem biomas que são bastante amplos, né, com características bem parecidas, mas que mesmo assim eles apresentam espécies Professora, só para ter certeza, quanto que é a nossa aula, cara, por de ciência? Fala mais alto, Enzo, que eu não estou conseguindo ouvir nada. Quanto que a nossa aula acaba de ciência, só para saber? 5h20, não. 5h20. 5h20, Uou! Então, como eu estava falando, tem alguns biomas que eles são amplos, né, com características bem parecidas, só que tem espécies bem diferentes de seres vivos que vivem lá, tá? Por exemplo, a savana e o cerrado são biomas bem parecidos, né, com clima, vegetação parecida, só que tem espécies de animais bem diferentes. Por exemplo, você não encontra uma zebra aqui no cerrado, não encontra uma girafa, e assim como não encontra acredito, né, que não encontra uma capivara muito fácil lá, né? Então, assim, então por que algumas espécies elas são encontradas apenas em uma região e outras estão presentes em várias partes do mundo? Por que tem algumas espécies, como o canguru, que só são encontradas na Austrália e não em outros locais? Tá? A gente vai ver como é que acontece isso. Não sei. Tá? E aí, para entender isso, tem que aprender o que é a biogeografia, tá? Bio significa vida, né? E a geografia quer dizer aí o estudo da Terra, né? Do espaço geográfico e da Terra em si também.
Então, a biogeografia estuda a distribuição geográfica das espécies, né? Onde as espécies são encontradas, por que que elas são encontradas, aonde elas são encontradas, né? Então, e aí, isso ao longo do tempo da existência da Terra, ok? Então, a distribuição geográfica dos organismos, ela é influenciada por muitos fatores, incluindo a teoria da deriva continental. Vocês lembram a teoria da deriva continental? Não. Não. Não lembra? Não. Dos continentes se afastando por causa das placas que vão se afastando em cima do manto. Não. A gente estudou isso ano passado em geografia. Ó, a teoria da deriva continental, ela... Ó, imagina um barco à deriva. O que é um barco à deriva? Um barco boiando? Alguém sabe? É um barco boiando? Isso, ele é um barco, imagina um barco lá no oceano. Só que ninguém faz nenhum esforço para ele se mexer, não usa remo, não usa motor, não usa nada. Ele só se movimenta pelas ondas da água, pelo vento, ele está à deriva. Isso que é um barco à deriva. Tá? Agora, a teoria da deriva continental. É como se o continente... Fala de novo o que é barco à deriva, não entendi muito bem. Hã? Ah, entendi muito bem o que é barco à deriva. Eu não consegui ouvir, Enzo, tá muito baixo. Não. Pode escrever também no bate-papo, aí eu respondo depois. Tá? Então, se o barco à deriva é um barco sem fazer esforço nenhum em cima da água, só se movimentando com o movimento do vento e do mar, né, das ondas, a teoria da deriva continental é como se o continente estivesse boiando sobre o manto e ele só se movimentasse quando o manto se movimentar, tá? Assim, na verdade, os continentes estão sobre placas tectônicas e as placas tectônicas estão em cima do manto. O manto é aquela camada da Terra em que é mais líquida, uma camada viscosa que ela se move, né? Ela fica se movimentando. Então, quando o manto se move, as placas que estão carregando os continentes em cima vão se mover também, como se eles estivessem boiando sobre o manto, tá? Então, a teoria da deriva continental explica que os continentes, eles vão se afastando ao longo do tempo por conta da movimentação do manto, tá? Como se eles estivessem à deriva lá. E vocês sabem também, que eu já citei para vocês ano passado, quem não se lembra, todos os continentes eram juntos, certo? A teoria da deriva continental explica isso, que todos os continentes eram juntos e formavam um continente só do planeta Terra, que era chamado Pangeia. Era um continente só. E tinha um oceano só ao redor dele, né? Então, o continente se chamava Pangeia e o oceano que banhava ele ao redor era o Pantalassa, tá? Então, criaram a teoria da deriva continental para explicar que os continentes, eles estão à deriva sobre o manto e foram se afastando aí por conta da movimentação do manto, né? E ao longo de milhões de anos, teve essa configuração do planeta que é hoje, que é aquele que a gente vê no mapa mundi, né? A localização de cada um dos continentes. Entenderam a teoria da deriva continental? O que ela explica? Houve a separação dos continentes por meio da movimentação dessas placas tectônicas, tá? Que vão aí se afastando ou também pode se aproximar, tá? Então, é o movimento dos continentes com o passar do tempo, ok? Então, os continentes, eles são essas partes grandes de placas da crosta terrestre, né? Que faz parte da litosfera e que se apoiam sobre o manto e se movem muito lentamente. Então, o que eu ia falar? Estava com uma coisa bem... Enfim, então os continentes, né? A gente sabe que são divididos aí em América, Europa, Ásia, que mais? Me ajuda aí. Oceania e Antártica, certo?
todos esses continentes eram juntos e aí com o tempo eles foram se separando aí de acordo com a teoria da deriva continental. Okay? E aí o pesquisador que criou essa teoria, que estudava a movimentação dos continentes, era o Alfred Wegener, não me lembro, não sei direito. Ele era um meteorologista e pesquisador, tá? E ele morreu. Não é Wagner. Wegener. E aí ele morreu de frio, ele teve hipotermia em uma dessas missões dele de exploração para estudar os continentes. Hipotermia? Eu vou pesquisar aqui como que se pronuncia o nome dele. Wegener, não sei. Enfim, gente. Então, aqui está mostrando, né? Vocês estão vendo a imagem com os 3 formatos dos continentes? Então, ali tinha a Pangeia, que seria um continente só, que existiu há 280 milhões de anos atrás. Depois, essa Pangeia se dividiu em 2 continentes, onde o que ficava mais para cima era a Laurásia e o que ficava mais para baixo era Gondwana, tá? E aí, isso há 135 milhões de anos atrás. E aí, no decorrer de milhões de anos, foi passando e ficou como é atualmente. E com certeza, daqui milhões de anos, vai estar de outra forma também, tá? Porque os continentes, eles estão se movimentando, só que de forma lenta. Eles movem-se centímetros a cada ano, tá? Pouquíssimos centímetros ou milímetros a cada ano, tá? Eu vou interromper aqui e vou achar um vídeo que eu vou mostrar para vocês que fala sobre a movimentação. Espera aí, professora. Tá. Como que pronuncia essa coisa? Coloca no Google Tradutor e põe para ela falar. Mas tá aqui. Vigno. Eu ia mostrar o vídeo agora, mas o vídeo tá falando mais sobre terremotos. Dá pra ouvir? Daqui a pouco. Eu ouvi. Foi perto do Dá pra computador. ouvir aqui? Foi perto do computador. Agora sim. Vigno. Você tá meio travando. E esses linhas aqui? Bom, gente, o vídeo é para daqui a pouco, tá? Porque ela fala mais sobre terremotos. Mas, enfim, vamos continuar aqui. Então, tem alguns fatores... Tem alguns fatores... Eu sem querer apertei. Que influenciam, né? Que justificam a teoria da deriva continental. Então, para as pessoas acreditarem nisso, tinha que justificar, mostrar prova, né? Que isso realmente aconteceu. Então, uma delas foi a forma que os continentes têm hoje, né? O formato dos continentes hoje, que explica que eles se encaixam, tá? Por exemplo, o litoral brasileiro se encaixa com o litoral da África, por exemplo, tá? Então, isso aí foi um dos fatores que acreditam-se, né? Fazer parte da teoria da deriva continental. A semelhança entre os tipos de rochas encontradas entre os continentes, tá? Por exemplo, na América do Sul e da África. E também foram encontrados fósseis das mesmas espécies em continentes diferentes. E os fósseis tinham a mesma idade, né? Então, quer dizer que aqueles animais viviam juntos, né? Em alguma época, em algum momento do planeta Terra, do tempo geológico, tá? Então, encontraram fósseis tanto de plantas quanto de animais, tá? É possível ter fósseis de plantas também, que é aquela marca deixada no solo, né? Então, esses foram os fatores aí que foram citados para provar aí, ou para fortalecer a ideia da teoria da deriva continental. Então, foram eu vou mandar no privado. continentes que se encaixam, tá? A semelhança entre as rochas encontradas entre os continentes e a identificação dos fósseis,
foram os mesmos encontrados em continentes diferentes também. Então foram 3. Ai, meu Deus. Au. Ai. Ai. Então, gente, entre essas evidências, né, de seres vivos que já foram extintos, fósseis das mesmas plantas foram encontrados tanto na África, no Brasil, na Austrália, na Índia e na Antártica. Então, nesses 5 locais diferentes foram encontrados os mesmos fósseis de plantas, tá? Sugerindo aí que esses continentes estavam interligados, estavam próximos, tá? Outro indício de união aí dos continentes foram os fósseis dos dinossauros, tá? Encontrados apenas na África e na América do Sul. Então, isso também mostra que esses 2 continentes eram juntos, tá? Então, tem uma imagem aqui que mostra as espécies e onde eles eram encontrados, tá? Por exemplo, na cor amarela aqui, ó, era encontrado Sinognathus, tá? Essa espécie era encontrada tanto no continente africano quanto no sul-americano. Ali tinha espécie que era encontrada tanto na América do Sul, quanto na África, quanto na Índia, na Antártica e na Austrália. Tá? Então, assim, isso com certeza mostra que os continentes eram próximos, tá? Por isso que essas espécies eram foram encontradas nesses locais, tá? O que está acontecendo aqui no bate-papo? Meu Deus, para de... Ai. Eu vou desativar e ativar meu microfone. Melhorou, Fernanda? Aham, os outros estão tudo... voltou a travar de novo. Professor, Oi. Maria Clara, você queria perguntar alguma coisa? pode um cachorro bebê morder doído? Pode. Não entendi a pergunta. Pode um filhote de cachorro morder doído? Pode. Dependendo da raça, pode. E se ele for uma raça pequena? Ih, você já viu o Pinscher? Também. Então, um bichinho belo pra caramba. Amor, fica aqui. Um Gente, bichinho é pequenininho, mas tem uma mordida do cão. tônicas. Eu sei que vocês já aprenderam isso no 6º ano, mas vamos recordar, tá? Então, desde o início da teoria da deriva, foi considerado que a Terra ela é dinâmica, tá? A Terra ela nunca está parada, ela está sempre em movimento. Ela não é estática, ela não é fixa. A crosta terrestre não é estática. Então, está tudo de forma dinâmica, tudo acontecendo, se movimentando, tá? Então, acreditava-se nisso já, né, antigamente, mas faltava explicar algumas coisas ainda, né? Como que acontecia essa transformação dos continentes? Então, isso foi entendido a partir do momento que foram estudadas as placas tectônicas, tá? Que são alguns não, como é que eu posso dizer? Grandes extensões de terra, grandes extensões da crosta terrestre, né? Que é onde os continentes estão abrigados, tá? Professora, a Fernanda saiu. Então, ó, são denominadas placas tectônicas, que se estendem aí dos continentes até a base dos oceanos, tá? E isso é constante movimentação. Oxi. Placas Oxi. tectônicas. Quem que é isso? As placas tectônicas, gente, elas estão em constante movimentação, tá? É sempre dinâmico o negócio. Então, as placas estão apoiadas sobre o magma. Imagina uma boia na piscina, tá? A boia é a placa tectônica e a pessoa que está em cima da boia é um continente, tá? E a água é o magma, é o manto. Okay? Não pode. Então, aquelas boias que parecem um colchão. A pessoa que está sobre a boia é o continente, a Então boia se chama colchão é inflável. tectônica e a água embaixo seria o manto. Tá? O que faz a movimentação da placa tectônica? É a
a movimentação do manto, tá? Fazendo uma analogia aí, seria a movimentação da água na piscina que move a boia. Vocês estão conseguindo entender a minha ideia? Sim. Então, tá Mais ou bom. menos. Então, o magma, né, ele tem uma temperatura muito alta, tá? Mais de 1000. Eu que tô gritando. E ele tá derretido, tá? O magma é rocha derretida, então ele é praticamente líquido. Tem uma estrutura com que ele consiga uma fluidez que ele consegue se movimentar. Então, quando o magma ele se aproxima na crosta terrestre, ele esfria e tende a descer. Lembra das correntes de convecção? Só lembrando, a corrente de convecção, gente, acontece quando o manto ele tá lá embaixo, perto do núcleo. Lá é muito mais quente. Então, quando as coisas esquentam, elas tendem a ficar mais leves, tá? Então, Foi, Maria, que você tá tentando? O cachorro fica derrubando o celular. deixa ele para fora aí do cômodo onde você tá, senão ele não vai deixar você assistir a aula. Oh, meu Deus, travou de novo. Ai, tá travando, Frank? Como eu estava falando, o magma ele fica fazendo como se fosse um sobe e desce, tá? Perto do núcleo, perto da crosta, perto do núcleo, perto da crosta. Por quê? Quando ele está perto da crosta, ele está mais Tá muito resfriado. travado. E aí ele fica pesado. E aí ele desce, né? O magma desce. E quando ele esquenta de novo, ele fica mais leve. Aí ele sobe e fica fazendo isso, tá? Esse ciclo todo. Esse ciclo do magma, essa movimentação dele, isso aí pode movimentar e empurrar as placas tectônicas, tá? Que estão acima do manto ali, em cima do magma. Então, esse movimento cíclico de subida e descida é chamado de movimento de convecção, tá? Correntes de convecção do manto. Okay? Então, esse movimento do magma movimenta as placas tectônicas que vão causar algumas consequências aqui na superfície da crosta terrestre, né? Da litosfera. Então, aqui, ó, observando esse mapa, a gente consegue ver quais são as placas tectônicas. Vocês não lembram dessa imagem do ano passado? Lembro. Então, as linhas vermelhas determinam o tamanho das placas tectônicas. Ó, observe aqui, ó, placa sul-americana, é onde está o Brasil. Vocês estão vendo que ela está bem no meio de uma placa tectônica? O Brasil está no meio de uma placa tectônica. E essa placa se chama sul-americana, tá? Então, as linhas vermelhas significam as bordas das placas, tá? Eu vou mostrar o vídeo, aí daqui a pouco fica melhor para entender. Mas antes eu preciso falar do terremoto, tá? Então, aqui a gente tem a costa sul-americana e africana, tá? O estudo da região costeira da África e da América do Sul, ela teve muita importância aí para entender a deriva continental. Meu Deus do céu, tá todo mundo falando com voz de robô. Aqui tá travando você, Maria. Oi, hello, como vai? Tem alguém aí? Maria Clara, tá me ouvindo? Oi? Maria Clara, Oh, tá meu. ouvindo? Acho que ela não tá ouvindo, né? Maria, você está travando muito. Bom, vou continuar. Então, gente, foi feito um estudo, né, da região costeira, tanto da África quanto da América do Sul, e Você tá falando com robô. percebeu-se que havia aí a similaridade entre as costas, tá? Eles se encaixaram como se fosse quebra-cabeça, tá? Então, aí, há aproximadamente 220 milhões de anos, começou essa separação entre esses dois continentes, tá? E aí tiveram algumas evidências, né, que provavam isso. A primeira delas é o formato, certo? Como eu já falei, do litoral
tanto da parte da América do Sul, quanto da parte africana, do continente africano, tá? Então, o formato, a similaridade entre as rochas, tá? A semelhança entre as rochas, a gente pode observar nessas imagens que elas são parecidas, né? Esse tipo de rocha, e são todas basalto, tá? Então, assim, tem uma região lá no Rio Grande do Sul e uma região lá na Namíbia, na África, que parece que é o mesmo local, tá? Então, se você juntar esses dois, vai mostrar que meio que eles se encaixam, tá? Então, o primeiro foi a semelhança entre as costas dos dois continentes. Segundo, a semelhança entre as rochas, tá? As mesmas formações rochosas em dois pontos diferentes dos dois continentes. O encontro de fósseis das mesmas espécies nesse mesmo local, nesses mesmos locais, né? Tanto lá na América do Sul e lá no sul da África. Então, eles acharam fósseis da mesma espécie, e isso mostra que esses continentes, quando eram unidos, essa espécie vivia ali naquela região, tá? Então, esses foram os 3 fatores que possibilitaram, né, na teoria de que esses dois continentes eram unidos, ok? E aí, partindo lá para Vamos ver se a gente faz esse aqui agora. Vamos fazer rapidinho essas atividades da página 23, tá? Vou parar de compartilhar aqui. Peguem a apostila de ciências na página... Mas a gente já tá na apostila, professor. 23. Não, 22. Começa ali embaixo da 22. Vamos fazer juntos. Deixa eu tomar uma água que eu falei bastante agora. E, professora, mas a 22 é sobre esse projetinho aí. Não, embaixo, lá embaixo. A 3? Ué, mas a 3 é de acordo com esse negócio aí de Aqui, ó. chapéu. Viu? Na Zoom. Perto desse passarinho? Atividades, ó. Atividades. Ah, Tá? Então, ó. Nossa, tá falando da 3 aí. Questão 1. A ararajuba é uma ave que apresenta o mesmo tamanho de um papagaio e na natureza só é encontrada no Brasil. Nos Olha, estados brasileiro. do Maranhão, Pará, Mato Grosso e Rondônia. Então, essa ave só é encontrada nesses 4 estados. Finalmente temos um passarinho brasileiro. É correto afirmar que, letra A, ela é endêmica do Brasil, pois não é encontrada em outros países do mundo. Sim. Tá certo, né? Porque aqui tá falando, só é encontrada no Brasil. Então, é a letra A, tá? É uma espécie endêmica. A professora já vai cair. É o resto, tá? 2. Vocês veem que já vai cair. É daqui 10 minutos. Que, Maria? O que você disse? Gente, Onde sem que vocês conversa veem agora. que vai Ó, cair? questão número Em 2. cima. Na parte de cima. Enzo. Os pombos domésticos são originários do norte da África e foram domesticados entre 4.000 e 6.000 anos atrás para levar mensagens de um lugar ao outro. Atualmente, são encontrados na maior parte do mundo. Escreva 3 fatores que devem ser considerados para entender essa distribuição e o porquê de os pombos domésticos sobreviverem a diferentes ambientes. Então, é para a gente colocar 3 fatores que permitiam aí esse pombo a se espalhar no mundo todo, porque é encontrado em qualquer lugar, tá? Então, vocês podem colocar aí. O que vocês acham que é um dos fatores que permite que a pomba vive em qualquer lugar do mundo? Temperatura. Hã? Temperatura. O que mais? Onde que é? Na 2 e na 23. Então, vocês podem colocar aí. Adaptação a novos ambientes. Apostila? Fernanda, a gente está na página 20. Mas onde tá? Questão 2. Na página 23 da apostila. Professora, como que é o barulho que a pomba faz mesmo? É cru?
Não Ele sei. tá falando de filme, né? Então, ó, a questão Qual que é de o dois? colocar Aliás, adaptação a novos ambientes. Eu vou colocar adaptação aos onde ele ambientes. tá? Na página Fernanda, 23 da Ô, apostila. Enzo, deixa que eu falo. Calma, tô 23, perguntando pra professora. página Deus do céu. 23 da apostila, questão Da questão, aliás. 2. Da imagem do pombo ali, tá vendo? Achou? Qual que é um? Ah, Esse pano na minha garganta. a questão número 1 é letra A. E a 2 vocês vão colocar adaptação a novos ambientes, vírgula. Deixa eu ver, deixa eu resumir aqui, porque tá muito grande. É muito grande a resposta? Interferência dos seres humanos. Adaptação. Peraí, professor. Depois de adaptação aos ambientes. Deus. Ó, de novo, adaptação a novos ambientes. Agora minha garganta tá doendo. Vírgula, Ambientes. vírgula. Interferência dos seres humanos. Nossa, Fernando, seu cabelo tá grande. Tá bom. Só quero terminar isso logo que eu tô meio nervosa. Tá bom. Interferência dos seres humanos. Que levaram os pombos. Peraí. Hã? Interferência dos seres humanos que levaram os pombos. Ô, professor. Pombos. Calma aí, Enzo. Que levaram os pombos a diversos países. Países. E os recursos que precisam. E os recursos. Que precisam para sobreviver. Países, o quê? E os recursos que precisam para sobreviver. E os recursos que precisam para sobreviver. Tá. Eu vou tomar um remédio pra dor de cabeça, já volto. Tá. Professor, hoje em dia não se usa mais o pombo correio ou tem alguns países que usam? Não. Hoje em dia tem internet, tem carta, tem telefone, WhatsApp. Ninguém precisa mais de pombo correio. Não, mas eu tô falando que- em lugares pobres. Não, não sei, hein? Acho que não. Então, questão 3. Vou esperar a Fernanda voltar, porque senão... O que é o quarto da Fernanda tá piscando? Precisam o quê, professor? Eu esqueci, tava escrevendo, daí deu um branco. E precisam Pra para... sobreviver. Ah, obrigada. Preciso ir pro médico rápido. Será que eu tô com Alzheimer? Pronto. Vamos aguardar a Fernanda, para todo mundo ficar junto. Ver. Vem cá. Maria, você tá... Nossa, meu gato nem me olha, gente. Ele tá me ignorando. Ele Eu não- não, gente, vocês estão gravando, eu não tô ouvindo nada.
Maria, sai e entra de novo. Carregador. Professora, você falou que seu gato tava o quê? Meu gato estava me ignorando, tava chamando ele, nem olhou na minha cara. Nossa, que dó, professora. Então, vamos para a questão 3, gente. A teoria da deriva continental e a identificação das placas tectônicas foram muito importantes para a compreensão do planeta Terra. Como essas duas ideias possibilitaram que, atualmente, a Terra seja considerada um planeta dinâmico, ou seja, em constante transformação. Então, vocês vão colocar na seguinte forma. Os continentes eram unidos. Os o quê? Continentes eram unidos. Ah, A questão 3 ou 4? 3. 3. Os continentes eram unidos. Estados Unidos. Era esse nome, professor, Estados Unidos. Não podia dar outro nome, não? Unidos. Peraí, meu. E se afastaram. Peter. E se afastaram. Isso é Se afastaram? Por conta dos movimentos das placas tectônicas. Só isso já tá bom, tá? Agora a questão 4. conta ali. Eita, já vai acabar a aula, gente. Vou mandar outro link. Tá bom. Pra mim não tá aparecendo. Pra mim não tá aparecendo. Eu não copiei. Eu vou mandar outro link e repito essa resposta. Meu Deus, vocês tá? tiraram robôs. Peraí.